de terno impecável, parou no altar e confessou em voz alta que amava outro homem, deixando a noiva, os familiares e toda a comunidade de Lisboa em choque absoluto. Em vez de um casamento perfeito, o dia terminou com gritos de repúdio e portas batendo, isolando Miguel para sempre de sua família conservadora. Tiago, escondido entre os convidados, sentiu o coração disparar, sabendo que aquela declaração mudaria suas vidas irremediavelmente. Miguel saiu correndo da igreja, o ar fresco da tarde de verão batendo em seu rosto como um tapa. Ele não planejava aquilo. Havia ensaiado 1000 vezes as palavras de votos para Ana, sua noiva de infância, pressionado pela mãe viúva que via no casamento a salvação da honra familiar. Mas ao ver Tiago no fundo da nave, com aqueles olhos castanhos cheios de súplica silenciosa, algo quebrou dentro dele. Eu não posso mais mentir, murmurou para si mesmo enquanto corria pelas ruas empedradas do bairro Alto. Atrás dele, ouvia os murmúrios virarem em fúria: traição, desonra. Tiago o encontrou horas depois, em um banco à beira do Tejo. Você enlouqueceu, sussurrou Tiago, sentando-se ao lado dele. Aos 25 anos, Tiago era um estudante de Direito em ascensão, filho de um político local influente, e carregava o peso de expectativas que o sufocavam. Ele e Miguel se conheceram há 2 anos em uma festa universitária, onde uma conversa casual sobre literatura evoluiu para noites roubadas em apartamentos escondidos. Meu pai vai me deserdar se souber, disse Tiago, a voz trêmula. Miguel, 28 anos, engenheiro civil bem-sucedido, sempre fora o filho perfeito, trabalhador, devoto à Igreja Católica, pronto para casar e ter filhos. Mas o amor por Tiago o corroía por dentro, um conflito entre o dever familiar e o desejo autêntico. Naquela noite, eles decidiram fugir para o Porto, acreditando que a distância os protegeria. Miguel deixou uma carta para a mãe, explicando que precisava de tempo para encontrar a verdade. No trem, enquanto as colinas verdes de Portugal passavam pela janela, Miguel sentiu o peso da escolha. E se eu estiver errado? E se isso destruir tudo? Pensou, olhando para Tiago adormecido em seu ombro. A sociedade portuguesa, ainda marcada por tradições conservadoras, não perdoava facilmente desvios da norma. Notícias de casamentos gays em cidades maiores como Lisboa existiam, mas em famílias como a dele, era sinônimo de exílio. Chegando ao Porto, alugaram um pequeno apartamento em uma rua estreita da Ribeira. Tiago, com sua herança política, sabia como manter segredos. Vamos viver como amigos por enquanto, sugeriu ele, mas o toque acidental de mãos revelava a tensão acumulada. Miguel arranjou um emprego temporário em uma firma de construção, enquanto Tiago continuava seus estudos online. Mas o passado não os deixava em paz. Ligações da mãe de Miguel chegavam diariamente: volte, filho. Ana está destruída. O que dirão os vizinhos? Cada palavra era uma facada em sua consciência. Uma semana depois, o primeiro confronto veio. O pai de Tiago, um deputado conservador, descobriu o paradeiro deles através de um amigo em comum. Você está me envergonhando, gritou ele pelo telefone. Tiago, pálido, defendeu-se: pai, eu amo ele. Isso não muda quem eu sou. Mas o pai cortou: ou volta para casa e esquece essa loucura, ou esquece que tem família. Tiago desligou, lágrimas nos olhos, e Miguel o abraçou, sentindo a culpa crescer. Eu causei isso, murmurou Miguel. Aquela noite, eles discutiram pela primeira vez. Tiago queria assumir publicamente, mas Miguel hesitava: e a minha carreira? E a igreja? Eu fui criado para acreditar que isso é errado. Os dias se tornaram uma batalha interna. Miguel frequentava missas secretas, buscando absolvição que nunca vinha. Tiago, mais jovem e idealista, lia livros sobre direitos LGBT, sonhando com um futuro livre. Mas a pressão social se infiltrava, olhares curiosos dos vizinhos, comentários sussurrados em cafés. Miguel perdeu um contrato importante quando rumores sobre sua fuga circularam. Eles dizem que sou instável, confessou ele a Tiago. A escolha de Miguel no altar custava caro: isolamento, perda financeira, dúvida constante. Enquanto isso, Ana, a ex-noiva, não desistia. Ela enviou mensagens implorando uma explicação. Eu te amava, Miguel. Por quê? Ele respondeu uma vez: não era você, era eu. Mas a verdade doía mais. Ana, ferida, espalhou a história para amigos em comum, ampliando o escândalo. Tiago via Miguel se retrair, e o amor que os unia começava a rachar sob o peso das consequências. No final daquela primeira fase de fuga, Miguel recebeu uma carta da mãe: se não voltar, considere-se morto para mim. Ele amassou o papel, mas o dano estava feito.
Tiago, vendo o sofrimento, questionou: vale a pena? Miguel, com os olhos marejados, respondeu: você vale. Mas no fundo, ambos sabiam que o preço estava apenas começando a ser pago. Meses passaram no Porto, e a rotina aparente de normalidade mascarava a tempestade interna. Miguel trabalhava longas horas na construção de um novo ponte, suando sob o sol atlântico, enquanto Tiago mergulhava em seus livros de direito, sonhando com uma carreira que defendesse minorias. Mas o silêncio da família de Miguel era ensurdecedor. Ele checava o telefone obsessivamente, esperando um sinal de reconciliação que nunca chegava. Uma tarde, enquanto caminhavam pela ponte de Dom Luís, Tiago parou e disse: vamos casar. Aqui, legalmente. Mostrar ao mundo que não estamos errados. Miguel congelou. O casamento gay era legal em Portugal desde 2010, mas para ele, criado em uma vila católica conservadora, era um ato de rebelião final. E se minha mãe souber? Ela já está frágil desde a morte do pai. Tiago insistiu: é a nossa vida, não a dela. A discussão escalou para uma briga feroz no apartamento. Miguel acusou Tiago de ser impulsivo: você não entende o custo. Minha família é tudo que tenho. Tiago rebateu: e eu? Eu sou nada. No dia seguinte, Miguel cedeu parcialmente. Eles foram ao cartório, mas apenas para registrar uma união de fato, um passo tímido. Tiago celebrou com um jantar romântico, velas tremulando na mesa. Isso é o começo, disse ele, beijando Miguel suavemente. Mas a alegria durou pouco. O pai de Tiago, usando suas conexões políticas, congelou as contas bancárias do filho. Você escolheu esse caminho, agora aguente, disse em uma ligação fria. Tiago, agora sem recursos, dependia de Miguel, invertendo o equilíbrio de poder. A pressão financeira os forçou a decisões difíceis. Miguel aceitou horas extras, chegando exausto em casa, enquanto Tiago procurava empregos de meio período como barista. Eu estudei para ser advogado, não para servir café, desabafou Tiago uma noite, frustrado. Miguel, sentindo a culpa, trabalhou ainda mais, negligenciando o relacionamento. Os toques carinhosos rareavam, substituídos por silêncios tensos. Então veio a traição involuntária. Ana apareceu no Porto, rastreando Miguel através de um amigo mútuo. Ela o confrontou em um café: você me humilhou na frente de todos. Pelo menos me diga porquê. Miguel, tomado pela emoção, confessou tudo sobre Tiago. Ana, chocada mas compreensiva, prometeu sigilo. Mas dias depois, a história vazou para a imprensa local, provavelmente por intermédio do pai de Tiago, que via nisso uma chance de salvar o filho. Jornais sensacionalistas publicaram: filho de deputado foge com amante homem, abandonando noiva no altar. O escândalo explodiu. Miguel perdeu o emprego, o chefe, conservador, alegou distrações pessoais. Tiago foi expulso da universidade por conduta inadequada, uma desculpa velada para a homofobia institucional. A sociedade portuguesa, apesar de progressos, ainda carregava bolsões de preconceito, especialmente em círculos políticos e religiosos. Amigos viraram as costas, vizinhos cochichavam. Miguel e Tiago se barricaram no apartamento, mas a tensão interna crescia. Em uma noite chuvosa, Tiago explodiu: tudo isso por causa da sua covardia inicial. Se você tivesse assumido antes, não estaríamos nessa. Miguel rebateu: e você? Escondendo do seu pai por anos. A briga terminou com Tiago saindo porta afora, perambulando pelas ruas molhadas do Porto. Ele considerou voltar para casa, trair Miguel para reconquistar a família. Mas o amor o deteve. Voltou ao amanhecer, encharcado, e eles se reconciliaram em um abraço desesperado. Nós contra o mundo, murmurou Tiago. Mas o dano era profundo. Miguel começou a questionar sua fé: Deus me odeia por isso. Ele visitou um padre progressista, que o aconselhou paciência, mas as palavras soavam vazias. Tiago, por sua vez, lidava com depressão, sentindo o peso da rejeição paterna. Eles decidiram lutar. Tiago processou a universidade por discriminação, usando seus conhecimentos jurídicos. Miguel procurou apoio em grupos LGBT locais, encontrando histórias semelhantes que o fortaleciam. No entanto, a vitória era pírrica. O processo de Tiago arrastou-se, drenando energias. Miguel arranjou um emprego menor, mas o stress o tornava distante. O amor persistia, mas marcado por cicatrizes. Eles pagavam o preço diariamente: isolamento social, insegurança financeira, dúvidas morais. E o pior ainda estava por vir.
O julgamento de Tiago contra a universidade marcou o ápice da tensão. No Tribunal de Lisboa, para onde voltaram relutantemente, Tiago defendeu-se com eloquência: meu amor não afeta a minha capacidade intelectual. Miguel, na plateia, sentia orgulho misturado a medo. O pai de Tiago, presente como testemunha, depos contra: isso é uma fase, influenciada por más companhias. Os olhares se cruzaram, cheios de mágoa. A mídia cobria o caso intensamente, transformando-os em símbolos involuntários da luta LGBT em Portugal. Entrevistas forçadas, protestos do lado de fora, tudo ampliava o escrutínio. Miguel, introvertido por natureza, sofria com a exposição. Eu só queria uma vida normal, confidenciou a Tiago. Mas Tiago via oportunidade: isso pode mudar vidas. A divergência crescia: Miguel queria privacidade, Tiago, visibilidade. Durante o processo, uma reviravolta: a mãe de Miguel apareceu no tribunal, surpreendendo todos. Ela sentou-se ao lado de Miguel, sussurrando: eu li sobre vocês. Ainda dói, mas você é meu filho. Era um gesto de reconciliação, mas condicional: deixe essa vida, volte para Ana. Miguel recusou, mas o encontro o abalou. Ela me deu esperança, mas pede o impossível, disse a Tiago. Tiago venceu o caso parcial, reintegração na universidade, mas sem indenização. A vitória veio com custo: o pai de Tiago renunciou ao cargo político, culpando o filho publicamente. Você destruiu minha carreira, acusou em uma carta. Tiago, devastado, questionou sua escolha: valeu a pena lutar? Miguel o consolou, mas internamente lutava com sua própria culpa. Pós-julgamento, eles tentaram reconstruir. Mudaram para Coimbra, buscando anonimato. Miguel abriu uma pequena consultoria de engenharia, enquanto Tiago retomou os estudos. Mas as feridas internas supuravam. Miguel sonhava com a família unida, acordando suado. Tiago desenvolvia ansiedade, temendo rejeição constante. Uma traição real veio de um amigo próximo. João, antigo colega de Miguel, fingindo apoio, vazou detalhes íntimos para a imprensa por inveja. Artigos sensacionalistas distorceram: romance proibido leva à ruína familiar. Miguel confrontou João: por quê? João admitiu: você teve tudo e jogou fora por uma ilusão. A amizade se quebrou, adicionando mais perda. Tiago, sob pressão, cometeu um erro: em uma discussão acalorada, sugeriu uma pausa. Talvez precisemos de espaço. Miguel, ferido, concordou relutantemente. Tiago foi para um hotel, refletindo sobre as escolhas. Ele considerou voltar para o pai, trair o amor por segurança. Mas memórias de noites com Miguel o detiveram. Miguel, sozinho, enfrentou sua mãe novamente. Ela visitou Coimbra: Ana ainda te espera. Miguel confessou: eu amo Tiago mais que tudo. A mãe chorou, mas partiu sem perdão total. Aquela noite, Miguel decidiu, ligou para Tiago, implorando retorno. Eles se reuniram, mais fortes, mas marcados. A sociedade os testava ainda: discriminação no trabalho, olhares hostis em ruas. Eles se juntaram a uma associação LGBT, encontrando comunidade. Mas o preço era contínuo: saúde mental abalada, relacionamentos familiares fraturados. O amor persistia, mas o caminho para a aceitação era árduo. Anos após o escândalo inicial, Miguel e Tiago construíam uma vida frágil em Lisboa, retornando à capital com cautela. Miguel prosperava em sua consultoria, enquanto Tiago, agora advogado, defendia casos de direitos humanos. Mas o passado assombrava: aniversários sem família, feriados solitários. Uma crise moral surgiu quando Tiago recebeu uma oferta: representar um político conservador em um caso de corrupção. É dinheiro bom, justificou. Miguel discordou: ele é como seu pai, contra nós. Tiago aceitou, vendo hipocrisia em Miguel: você ainda vai à igreja que nos condena. A decisão rachou o relacionamento: Miguel via traição aos ideais, Tiago, pragmatismo. Durante o caso, Tiago se aproximou do cliente, um homem carismático que o elogiava. Dúvidas surgiram: e se eu estiver errado sobre mim mesmo? Ele confidenciou a um terapeuta, explorando conflitos internos. Miguel, sentindo a distância, buscou consolo em grupos de apoio, onde ouviu histórias de rompimentos. O confronto veio em uma festa de trabalho de Tiago. Miguel viu Tiago rindo com o cliente, ciúme inflamando. Você está flertando com o inimigo, acusou em casa. Tiago rebateu: é profissional. Você não confia em mim.
A briga escalou, Miguel saiu, perambulando pelo chiado, questionando tudo. Naquela noite, Miguel encontrou Ana por acaso. Ela, agora casada, o perdoou, eu entendo agora. Mas suas palavras plantaram dúvida, você sacrificou tanto por algo incerto. Miguel voltou para casa, encontrando Tiago arrependido. Eles conversaram honestamente, eu tenho medo de te perder, admitiu Tiago. E eu de ser insuficiente, respondeu Miguel. A reconciliação veio com uma decisão ousada, adotar uma criança. Em Portugal, casais gays podiam adotar desde 2016. Vamos construir nossa família, propôs Tiago. Miguel hesitou, temendo rejeição social, mas concordou. O processo foi árduo, avaliações psicológicas, escrutínio público. Famílias biológicas interferiam, a mãe de Miguel ligou, isso é pecado. O pai de Tiago ignorou. Eles adotaram um menino de 5 anos, Pedro, órfão de pais imigrantes. A alegria inicial mascarava desafios, Pedro sofria bullying na escola por ter 2 pais. Tiago defendia ferozmente, mas Miguel internalizava a culpa, eu causei isso a ele. Conflitos internos intensificavam, Miguel questionava se o amor justificava o sofrimento imposto a outros. Uma traição final veio do pai de Tiago, ele processou por custódia de Pedro, alegando ambiente inadequado. Você não é apto para criar uma criança, declarou no tribunal. Tiago lutou, mas o estresse o quebrou. Miguel, apoiando, sacrificou sua carreira para focar na família. O caso terminou em vitória, mas exaustos. Eles pagaram com saúde, Tiago desenvolveu insônia, Miguel, depressão. O amor endureceu, mas o preço era alto, laços familiares rompidos, sociedade ainda hostil. Com Pedro crescendo, Miguel e Tiago enfrentavam novas batalhas. Aos 10 anos, Pedro questionava, por que avós não vêm? Tiago explicava com cuidado, mas a verdade doía. Miguel, agora 38, refletia sobre as escolhas, valeu a pena. Ele escreveu um livro anónimo sobre sua jornada, vendendo bem, inspirando outros. Mas o clímax veio com a doença da mãe de Miguel. Ela, no leito de morte, chamou-o, eu errei. Perdoe-me. Miguel foi, levando Tiago e Pedro. A reconciliação tardia, eu te amo como é. Ela morreu em paz, deixando herança que aliviou finanças. O pai de Tiago, envelhecido, procurou contato após um infarto. Eu vi o erro, admitiu. Tiago perdoou parcialmente, mas manteve distância, você nos machucou demais. A família se reestruturava fragilmente. Anos depois, em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, Miguel e Tiago marchavam com Pedro, agora adolescente orgulhoso. Eles haviam pago com anos de dor, mas ganhado autenticidade. Decisões erradas levaram a lições, traições, a resiliência. No entanto, o caminho não era perfeito. Sociedade evoluía, mas preconceitos persistiam. Miguel e Tiago, mais velhos, olhavam para trás, ações custosas, mas necessárias. Foi certo sacrificar tudo pelo amor, ou o dever familiar deveria prevalecer.